Olá pessoal, eu sou a professora Juliane Gazzi e hoje estaremos conversando sobre pronouns, ok? Então, continuando nossas aulinhas de inglês, ajudando vocês a se preparar para a prova de idiomas, no caso da língua inglesa, para o Enem. E hoje vamos discutir sobre os pronomes, então, correspondentes à língua portuguesa. Falaremos sobre alguns deles, não todos, e trarei alguns exemplos para vocês perceberem como que acontece o uso dos pronomes então. Começando, pronomes pessoais ou personal pronouns são termos que indicam pessoas, lugares e objetos. São classificados em pronomes pessoais do caso reto ou subject pronouns e os pronomes pessoais do caso oblíquo, object pronouns. Eu não vou estender muito sobre os pronomes pessoais do caso oblíquo, eu vou falar mais do caso reto, porque são extremamente usados, vocês precisam saber, precisam decorar cada um deles, quais os seus correspondentes, sobre a que pessoa se fala, né, no discurso, e object pronouns uma próxima aula, ok? Então, só para vocês saberem, os pronomes pessoais do caso reto funcionam como sujeitos. Por exemplo, she's beautiful. Então, quem é bonita? Ela. Eu estou falando dela, porque eu me referi a she. She quer dizer ela, ok? Os pronomes pessoais do caso oblíquo funcionam como objetos. Então, por exemplo, Juan wants to meet her. Juan quer conhecê-la, ok? Então, to meet her, não é she. A gente não vai usar o she, porque eu estou usando o pronome oblíquo. Então, no caso, é conhecer, conhecê-la. Seria ela, mas a forma como eu uso aqui, o pronome oblíquo, então vou usar o her, ok? Mas isso fica para uma próxima aula. Então, dando continuidade aos pronomes pessoais do caso reto, trouxe aqui uma tabelinha para vocês verem. Então, subject pronouns, I, you, he, she, it, we, you, they, ok? Então, corresponde ao eu, você ou tu, ele, ela, ou ele ou ela, né, para coisas, nós, vocês ou vós, eles e elas. Então, quando eu falo I, estou falando de mim. You, de você. E percebam que o you do singular e o you do plural não tem diferença na escrita. Vocês vão reconhecer no contexto. Então, dependendo do que estiver sendo falado, vocês vão reconhecer, às vezes, por causa do complemento, enfim, no contexto, ou quando vocês estão falando com alguém também, pode ter certeza que a pessoa vai entender se você estiver falando de várias, né, se referindo a ela e outras, ela vai saber que você está usando o plural. Então, não tem uma marca linguística para diferenciar o você do singular para o você do plural. He, she, it. Então, esse aqui pega muita gente, as pessoas se confundem, né? O he e o she, ele ou ela, e o it é usado para coisas, objetos ou animais. Então, sempre que você quer falar de algo que não tem vida, que é inanimado, ou os animais, é claro, você usa o it. Agora, quando é uma pessoa, você está falando de um amigo, falando de alguma conhecida, ele ou ela, então he ou she. We, nós, quando eu me coloco no grupo de pessoas sobre as quais eu estou falando. You, como eu já falei, e o they, quando é um grupo de pessoas no qual eu não estou inserido. Então, alguns exemplos. I am a translator. Eu sou tradutora. You didn't tell me you were traveling. Então, você não me disse que ia viajar. Estou falando de você, you, ok? He works as a clerk.
Ele trabalha como atendente. Então, eu estou falando dele. He. She bought a beach house. Ela comprou uma casa de praia. She. It is very expensive. É muito caro. Então, eu estou falando de um produto, de alguma coisa que eu quero comprar. Mas é muito caro, né? It. We will visit our grandmother. Visitaremos a nossa avó. Então, nós. Eu me incluo nesse grupo de pessoas que vai visitar a avó. You guys have been working a lot. Então, vocês têm trabalhado muito. You guys. Eu reconheço que é plural porque tem o guys. Guys se refere a um grupo de pessoas ali. Quando eu quero chamar a atenção, por exemplo, de um grupo de amigos. You guys. Ok? Então, eu percebo que aqui não é singular, pelo contexto. And they moved to the US. Eles se mudaram para os Estados Unidos. Ok? Eles. Eu não me incluo nesse grupo. Aí nós temos os pronomes possessivos, ou possessive pronouns. Tal qual no português, eles indicam que algo pertence a alguém ou alguma coisa. São classificados em pronomes adjetivos e pronomes substantivos. Então, começando pelos pronomes adjetivos. Embora na língua portuguesa eles sejam classificados como pronomes possessivos, na língua inglesa eles são tidos como adjetivos, por atribuírem a determinada palavra a qualidade de ser de algo ou alguém. É como se fosse uma qualidade, ok? Então, diferente do que acontece na língua portuguesa, os pronomes adjetivos não são flexionados em grau, singular ou plural, não tem diferença. Eles sempre são acompanhados por substantivos, modificando-os. Então, vamos ver. Os pronomes possessivos adjetivos, nós temos o my, o your, his, her, it, our, your, their. Ok? Então, correspondente ali ao meu, a minha, meus, minhas. Quando eu falo my, independente se, por exemplo, eu estou falando de um carro, né? Se eu tenho um ou dois carros ou mais, my car, my cars. Não tem diferença ali de singular e plural. Your, da mesma forma, né? Your é referente a teu, tua, seu, sua, teus, tuas, seus, suas. His, dele ou deles. Her, dela, delas. It's, dele, dela, deles, delas. Our, nosso, nossa ou nossos, nossas. Your, referente a que é do outro. Então, vosso, vossa, seu, sua, de vocês, vossos, vossas, seus, suas. E their, deles ou delas, ok? E aí, alguns exemplos. My brother is a soccer player. Meu irmão é jogador de futebol. My brother. Tô falando do irmão, meu irmão. Your sister is really smart. Então, a irmã da pessoa com quem eu estou falando, né? A sua irmã. Daniel is cleaning his apartment. Daniel está limpando o apartamento dele. His apartment. Então, é o apartamento dele, ok? I bought her a new dress. Eu comprei um vestido novo para ela. Então, eu me refiro a ela, né? Her. Our parents live in Texas. Os nossos pais, perdão. Os nossos pais moram no Texas, ok? Your kids need to arrive earlier. Então, os filhos de vocês precisam chegar mais cedo. As suas crianças, né? Os seus filhos. And Sally and Mike are not happy with their jobs. Sally e Mike não estão felizes com o trabalho deles. Eles não estão contentes, né? Então, com o trabalho deles, referente aos dois. Ok? Então, agora, possessive pronouns.
os pronomes substantivos, né? Os que a gente viu agora eram os adjetivos e agora nós temos os substantivos. Os pronomes possessivos substantivos têm a função de substituir o substantivo, diferente dos adjetivos, né, que estão sempre ligados a eles. Eles não sofrem flexão de grau também, não tem a diferença de plural e singular, como ocorre na língua portuguesa. Então, por exemplo, these bikes are mine. Essas bicicletas são minhas. E vamos ver uma tabelinha aqui com alguns exemplos. Então, os pronomes possessivos, mine, yours, his, hers, its, ours, yours and theirs. Ok? Olha a diferença, né? Todos terminados em S. A primeiro, né, o mine, é bastante diferente do pronome adjetivo. E o restante dos pronomes aqui são parecidos com os adjetivos, porém acrescenta-se o S no final. Então, meu, minha, meus, minhas, mine, yours, né? Eu não vou ler todos, mas vocês já conseguem identificar, se refere ao que é meu, ao que é seu, ao que é dele, ao que é dela, né? O que é nosso, o que é de vocês e o que é deles, ok? Então, só relembrando, mine, yours, his, hers, its, ours, yours, theirs, ok? E alguns exemplos para vocês conseguirem fixar. Então, temos those shoes near the door are mine. Então, aqueles tênis, aqueles calçados perto da porta são meus, are mine. Percebam que os pronomes substantivos vão aparecer no final da frase, diferente dos adjetivos, que eles estão no começo da frase. Mais uma forma de identificar, né, quais são adjetivos e quais são substantivos, ok? Então, os substantivos, que são esses que estamos vendo agora, sempre no final da frase. Então, aqueles sapatos perto da porta são meus. The red one is yours. Então, o vermelho é seu, ok? He won't go in my car. He will take his. Então, ele não vai no meu carro, ele vai levar o dele. Olha só. My computer stopped working, so she will lend me hers. Meu computador parou de funcionar, então ela vai me emprestar o dela, hers. Okay? My dog has its own bed. Meu cachorro tem a própria cama dele. Has its own. A própria, né? Tá falando da cama dele. They don't have a vacuum cleaner, so they borrowed ours. Eles não têm aspirador, então pegaram o nosso emprestado. I made this cake for you too. It's all yours. Fiz esse bolo para vocês. Ele é todo de vocês. You don't need to bring earphones for your brothers. They already brought theirs. Você não precisa trazer fones de ouvido para os seus irmãos. Eles já trouxeram o deles. Então, só para vocês perceberem aí, né, a diferença para os adjetivos. Aí nós temos também os pronomes reflexivos, ou reflexive pronouns. São aqueles que aparecem após o verbo, concordando sempre com o sujeito da oração. Então, eles são utilizados quando o sujeito da ação é também o objeto da ação, ou seja, ele pratica e recebe a ação da frase. São palavras construídas com os sufixos self. Esses são bem fáceis de identificar. Então, eles são utilizados quando o sujeito é também o objeto da ação. Quando ele está falando de algo que também ele está sofrendo. Lembra que a gente já falou numa aula anterior sobre voz passiva e voz ativa? Então, aqui no caso, o sujeito pratica e recebe a ação. Okay? Então, nos pronomes reflexivos, nós temos myself, yourself, himself,
herself, itself, ourselves, yourselves e themselves. Olha só, não é difícil da gente identificar, pessoal, questão de prestar um pouco de atenção, porque o começo, né, a estrutura do princípio de cada um já nos lembra alguns pronomes que a gente viu anteriormente. Então, no caso, só é acrescentado o self no final. Então, se vocês olharem na frase myself, vocês lembram que está falando, né, de vocês, né? My, meu, né? Yourself, himself, herself. Então, dele, dela, de nós, de vós e deles, ok? Delas. Só é acrescentado o self no final. E aí vamos ver alguns exemplos para ver como é que, né, por que que acontece, por que que é usado esse tipo de pronome. Então, I cut myself while washing the knives. Então, eu me cortei enquanto lavava as facas. Então, eu fiz a ação e eu sofri ela. Eu vou usar o myself, o pronome reflexivo, quando eu faço e eu sofro a ação. You need to take care of yourself. Então, você precisa se cuidar. Você tem que fazer isso. Você tem que cuidar a si. She just tried to defend herself. Ela só tentou se defender. He introduced himself as Mike. Ele se apresentou como Mike. Então, ele fez a apresentação dele mesmo. Ele praticou a ação e ele sofreu a ação. The cat hurt itself in the fence. O gato se machucou na cerca. I am sure we will enjoy ourselves at the party. Tenho a certeza de que vamos nos divertir na festa. Behave yourselves. Comportem-se. Né? They describe themselves as liberals. Eles se descrevem como liberais. Então, eles praticam e eles recebem a ação. Ok? Os pronomes demonstrativos. Esses aqui são bem fáceis. Vocês precisam perceber a diferença ali, singular e plural. A gente usa muito na fala, né, quando estamos conversando com alguém, interagindo na língua inglesa, ou em textos também a gente percebe o quanto é usado os pronomes demonstrativos para se referir a pessoas, lugares, né, a coisas, objetos. E eles têm, né, a diferença, cada um é para indicar se o objeto está perto, se está longe, se são vários, ok? Então, começando por this, este, esta, isto, quando eu falo de algo que está perto de mim, these, estes ou estas, plural, eu falo de algo que está relativamente perto, mas são mais coisas, não é apenas uma. Não é, por exemplo, só uma carteira. São várias carteiras, ou eu estou falando de carteira, de caneta, de várias coisas. Então, são objetos, é o plural, ok? Aí nós temos that, esse ou essa, aquilo, aquele, singular, para aquilo que já se encontra um pouco mais longe de mim. Então, ao invés de eu falar this para aquilo que está perto, eu uso that para aquilo que está longe. Os dois, então, this e that, é singular, são singular. These e those são plural, ok? Se refere a coisas que estão um pouco mais distante de mim, ok? Então, bem tranquilo, são só esses quatro: singular, plural, perto, longe. Lembrar disso, ok? E alguns exemplos. Is this your bag? Essa é a sua bolsa? Então, essa, né, que eu provavelmente estou segurando quando estou perguntando para alguém. Oh, that woman across the street is my wife. Aquela mulher do outro lado da rua é a minha esposa. Então, é uma mulher que eu estou falando.
Estou falando da minha esposa. E ela está lá do outro lado da rua. Ela está cruzando a rua. Ela não está perto de mim. Put all these books in your backpack. Então, coloque todos estes livros na sua mochila. Estes livros são vários livros, não são apenas um, ok? E eles estão perto de mim. Are those sneakers yours? Aqueles tênis são seus? Então, aqueles que estão longe, não estão perto de mim. E são vários, ok? Então, pessoal, é isso. Nossa aula sobre pronouns. Espero que tenha ficado entendível para vocês, né? Não é um assunto tão complicado, mas vocês têm que prestar atenção e têm que decorar alguns pronomes. Lembrar que faz referência, né, com as de língua portuguesa. Difere aí em algumas coisinhas, como a flexão, singular e plural, mas ainda assim é bem mais tranquilo do que na língua portuguesa. Nossa língua portuguesa é bastante complexa, ok? Mas lembre-se, e isso irá ajudar vocês a identificar sobre o que está falando, de quem está sendo falado, ok? Se vocês forem ler os textinhos para a prova do Enem, tentar ali identificar, vocês já conseguem perceber em algumas estruturas o que está sendo falado, ok? Então, voltem à aula do começo, se ficarem com dúvidas, pesquisem mais sobre o assunto e não deixem de se preparar para a prova do Enem. Ok, pessoal? Muito obrigada e bons estudos!